Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, meus amados, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Hoje nós estaremos novamente na Rota 66 Espiritual, fazendo aquela viagem maravilhosa. E hoje nós vamos falar do único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Muitos dizem Atos dos Apóstolos. E nós vamos viajar com o bispo Lindomar. O bispo Lindomar é bispo da Sara Nossa Terra de Natal e ele coordena o Rio Grande do Norte. Será uma grande bênção. Mas antes, eu quero pedir para você que você faça a sua inscrição, que você possa apertar o sininho para receber outras notificações e também que você possa compartilhar agora esse link com outras pessoas. E lembrando que este vídeo faz parte de uma playlist da Rota 66, com vários outros bispos e outros livros maravilhosos nos quais você pode aprender muita coisa da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos viajar? Olá, queridos, mais uma vez, mais um encontro. Meu Deus, quantas emoções, né? A Rota 66 está recheada de informações boas e você que está passeando com a gente com certeza está sendo edificado. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial, é o bispo Lindomar, lá de Natal. O bispo, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, obrigado por participar desse projeto. Obrigado também, bispo Nildo. É um prazer poder estar aqui e um prazer poder compartilhar aqui da palavra de Deus, principalmente do livro de Atos. Amém, que bom. Ô bispão, bom, um abraço para a bispa Ana Cláudia aí e para todo mundo aí da Sara Nossa Terra. E eu já vou começar com uma pergunta que é, vamos lá, vamos ver o que dá. Bispo, esse livro chama Atos, mas tem algumas bíblias que colocam Atos dos Apóstolos. E então a minha pergunta é o seguinte: as pessoas que lerem esse livro, de fato elas vão encontrar biografias, o histórico, as ações, os atos de todos os apóstolos de Jesus, ou dos 11, né, porque Judas sai fora? Como é que é essa história? Na verdade não, bispo Nildo, ela não narra os atos dos apóstolos, não é? E nem aparece aqui os 11 apóstolos, aparece 4 apóstolos, na verdade, e também que não é os Atos dos Apóstolos, né? Então, eles vão falando mais da ascensão de Jesus, aí da descida do Espírito Santo, e principalmente da igreja, da edificação da igreja, né? Então, não é bem essa questão dos Atos dos Apóstolos, como muita gente pensa que é. Talvez até seria os atos de alguns, especificamente alguns apóstolos, né? Porque fala muito de Pedro, fala muito de Paulo, né? Barnabé, enfim. Mas de fato é por ali, né? Não é de todos, né? Principalmente Pedro e Paulo, né? E a autoria do livro. Esse livro tem um autor conhecido ou não conseguiram saber quem é que escreveu? Como é que funciona isso? Fica muito claro que é Lucas que escreve, e ele escreve para Teófilo, né? Então, para mim, fica claro para mim que Lucas é o autor do livro de Atos. A gente vê com uma certa clareza. Eu até coloquei que o versículo é Lucas, o capítulo 1, do verso 3 ao 4, e Atos também, o capítulo 1, do verso 1 ao 2. Fica bem claro que Lucas escreveu esse livro, né? E deixou para Teófilo. Inclusive, acho que eu conversei com um bispo, eu não lembro agora, sou o bispo Marcelo, que eu falei sobre o Lucas, vai ter o vídeo aí. Eu falei com o bispo que falou sobre isso, falou sobre Lucas, e ele falou justamente do autor, dizendo que era Lucas, e até mencionou, acredito que o livro de Atos também. Então, o autor, pelo menos muitos teólogos concordam, então, que o autor é Lucas, não é isso? E ainda mais, bispo Nildo, que é como se fosse uma continuação do livro de Lucas. Como se não houvesse Atos. Era o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, mas depois houve uma separação entre o Evangelho de João, entre Lucas e uma parte que ficou denominado o livro dos Atos, né? Os Atos dos Apóstolos. Parece porque naquela época...
Porque na época parece que circulavam os evangelhos, depois que foram de fato constituídos, mas começou a circular um pouco separado, né, o livro de Atos, e aí eles começaram a identificar de uma forma diferente como história de Jesus, e aí os atos, sejam dos apóstolos que estavam lá, né, os atos da igreja, enfim. No final que eles acabaram separando, mas de fato acho que no começo era um material único, né, bispo? O que deixa entender é isso, que era um material único, mas depois entra o Evangelho de João, e aí pegou essa parte como sendo o livro de Atos, e colocaram como alguns, como você falou no início, Atos dos Apóstolos, mas me parece também que não era Atos dos Apóstolos, era Atos. Era só Atos, eu acredito que era só Atos. Acho que segundo século, talvez aí que colocaram Atos dos Apóstolos. A gente sabe que a Bíblia, ela é dividido em categorias, né? No Velho Testamento a gente vê lá o Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos, enfim. E o Novo Testamento também. Queria que o senhor falasse um pouquinho. O livro de Atos ele está encaixado numa categoria no Novo Testamento ou é tudo igual aos livros? Como é que funciona? Como é que é? Interessante. Não é tudo igual. O livro de Atos é o único livro do Novo Testamento que é considerado um livro histórico. Né? Então ele narra o fato do nascimento, o surgimento e a história ali dos apóstolos, e ele é considerado, ele está nessa categoria de livro histórico, sendo o único do Novo Testamento como livro histórico. Uau, ok. Porque tem os evangelhos, aí o histórico, né? O Apocalipse, que é a revelação, né? Isso, e as cartas, né? Eu acho que a divisão, acho que é isso aí, né? Evangelhos, o histórico, aí as cartas, né? Isso, seja de Paulo ou dos outros, e aí a revelação, que é o Apocalipse. Então já é importante a gente entender aqui. Muito bem. Eu acho que assim, uma coisa que vale a pena ressaltar aqui, quando você fala as cartas de Paulo, né, que Paulo surge no livro de Atos, a conversão dele, né, no capítulo 9, se não me engano, e depois que mais contribui com cartas, né, assim, foi o que mais deixou cartas, e cartas que hoje é de uma grandeza para a igreja, que, meu Deus, né, e uma pessoa que não surgiu na época de Jesus, ele surgiu dentro do livro de Atos. Mas pois exatamente isso. Como Paulo dizia, né, o filho nascido fora de tempo, né, uma coisa fantástica, um homem que... existe até uma discussão, mas isso é complicado, porque quando você vê a história da igreja mesmo, a partir de historiadores, você vai enxergar que cada um dos apóstolos, inclusive Matias, teve a sua história, diz, inclusive, conta a história que ele até tomou veneno e não lhe fez mal algum, né? Que ele foi um dos bispos também das igrejas, enfim. Então, Matias tem um peso na história, apesar de não estar em Atos, né? Mas ele faz parte dessa história e tudo mais. Mas alguns até dizem, puxa, se não tivesse eleito Matias, né? O 12º seria Paulo, né? Porque Paulo, sem dúvida, é o nome mais importante, talvez, de fato, depois dos evangelhos de Jesus, mais importante talvez até que Pedro. Não sei se o senhor concorda comigo, não é obrigado a concordar, mas eu acredito que Paulo foi um nome assim, sem igual. Eu concordo plenamente, eu acho que Paulo tem uma relevância assim, enorme, e pegando aí o gancho do que você falou, né, o filho nascido fora de tempo, na hora que você falou isso me veio à minha mente o Evangelho de João 1,12, né, que fala que veio para que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. E eu acho que a gente é um filho aí fora de tempo que acreditou numa coisa que talvez exigisse mais da nossa fé do que quem esteve lá, né, quem é da própria terra, né? E Paulo é uma pessoa dessa. E que Paulo, que homem, que apóstolo, meu Deus do céu. Paulo é um trabalhador da última hora, não, bispo? Chegou por último, hora, né? Mas fez mais que os primeiros, às vezes, né? De alguns, né? Não estou dizendo dos 11, mas ele fez, às vezes, muito mais do que os 70, talvez, né? Porque ele fez muita coisa pelo Evangelho, né? Eu penso assim, sabe? Você estava falando agora de Paulo, e por um instante eu pensei, Paulo e Pedro. Pedro, ele foi crescendo a partir da conversão dele. Paulo era um cara que tinha um vasto conhecimento, né? Aprendeu aos pés de Gamaliel, e com a conversão, meu Deus, que conversão do apóstolo Paulo, né? De Saulo para Paulo, aquela experiência que foi contundente, que foi tão poderosa, e com a bagagem que aquele homem tinha de conhecimento, de história, aí virou esse homem que virou, e que, meu Deus, graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo.
E é uma coisa engraçada, bispo, é interessante, ali por volta do capítulo, talvez do capítulo 9 ou capítulo 10, fala que a igreja crescia e ela tinha paz. Olha que coisa. A igreja veio crescendo e tinha muitos momentos que a gente via a igreja crescendo, seja acrescentado de multidões, enfim, né? Mas quando vê essa palavra paz, é muito interessante, né? Porque justamente no capítulo 9 ali é a conversão de Paulo, de Saulo, na verdade, naquele momento. E aí a igreja experimenta um crescimento com mais paz, porque Paulo não estava perseguindo mais, né? Ele agora fazia parte do nosso time, né? Com certeza, né? Tanto é que quem é que foi lá encontrar com ele quando ele estava cego ainda? Esqueci o nome aqui, me ajuda a lembrar aí, Ana. Sei que quando ele vai, Deus fala com ele e fala: Senhor, esse homem morrendo de medo, né? Esse cara vai me matar, né? Ananias, acho que é, não é isso? Tem uma surpresa maravilhosa. Eu acho que é o Ananias bom da história. Se eu não me engano, ele chamava Ananias, eu não tenho certeza. Não, é isso mesmo, a bispa soprou, que é o Ananias bom da história. E ele chega lá e encontra uma pessoa transformada. Cara, eu fico encantado com essa história e o livro de Atos é uma coisa fenomenal, né? É a prática do Evangelho. Exatamente. É maravilhoso, é fantástico. Eu acho que o livro, a gente vai continuar a nossa história, mas eu acho que assim, se o senhor fosse colocar um tema para esse livro, o que o senhor enxerga que seria talvez, qual que é a principal mensagem do livro de Atos? Eu acho que claro, logicamente a capacitação de Jesus, mas é o nascimento e crescimento dessa igreja, que é claro que dê a continuidade a partir de nós, né? Nós estamos continuando escrevendo Atos, né? Mas eu acho que se eu fosse procurar na Bíblia o crescimento da igreja, eu acho que é no livro de Atos, não é mesmo? É o treinamento daqueles homens, né? O teste que eles passam, são forjados, são preparados e depois eles formam outras pessoas. Realmente é fenomenal. Por isso que estamos aqui hoje, graças a esse trabalho de formação. Nós já falamos, mas se eu quiser comentar de novo, mas nós já acredito que nós até já falamos. Eu coloquei aqui quais são os personagens de mais destaque, mas o senhor pode de repente destacar alguns personagens dentro do livro de Atos que sejam importantes, independente de Paulo e Pedro, que são os dois principais personagens, né? Mas o que o senhor destacaria? Pessoas que o senhor destacaria dentro do livro de Atos? Eu acho que a gente até complementa aquela pergunta anterior, porque foi quando a gente falou, são os Atos dos Apóstolos, nem todos os apóstolos participaram ali desse livro de Atos, mas Pedro, Paulo, né, e João e Filipe, e Pedro e Paulo, uma participação muito contundente. Eu colocaria, é claro que isso aqui vai até por uma questão, sei lá, de identificação, né? Eu colocaria como personagem principal do livro de Atos o apóstolo Paulo. Pedro também é fundamental Pedro, mas é como, voltando no que eu falei agora há pouco, eu acho que a base que Saulo tinha, e que com a conversão, né, Deus usou aquela situação, o conhecimento, que ele não foi criado aos pés de Gamaliel, tinha um conhecimento histórico, um conhecimento religioso, e praticou de forma errônea, agora ele traz de uma forma correta, corrigida. Então, para mim, a pessoa mais importante do livro de Atos é o apóstolo Paulo, mas sem também deixar de que Pedro tem a sua relevância, João e Filipe, né, e tantas outras pessoas que participaram, que não se fala muito, mas mulheres, né, Priscila e Áquila, um casal que foi fundamental, mas eu fico aqui com Paulo e em segundo Pedro. Que bom, muito bem. Não, eu concordo com o senhor. De fato, nós temos outras pessoas que destacam, mas os dois nomes são eles, com certeza, né? Algumas coisas que te chamam a atenção nesse livro de Atos, que o senhor poderia deixar para as pessoas que estão assistindo. Olha, tem essa passagem aqui que eu acho importante mais, e não, né, essa história, esse momento, né? Eu acho que, por exemplo, o Pentecoste, é claro, né? O Pentecoste é uma coisa... porque o Pentecoste, de fato, a gente encontra no livro de Atos, né? Tinha até uma banda, não sei se o senhor chegou a conhecer, eu na minha conversão conheci essa banda, chamava Atos 2. Atos 2, o nome da banda, né? Então, quando a gente vê sobre essa questão de Pentecoste, né, a descida do Espírito Santo, eu falo uma coisa sempre, é o seguinte, que lá na Torre de Babel, Deus confunde a língua e as pessoas se espalham sem propósito agora. Não tem mais propósito porque Deus queimou, né, o filme deles, porque eles estavam partindo por um caminho errado. Já no Pentecoste,
Deus faz o contrário, né? As pessoas que não se entendiam agora estão ali se entendendo, entendendo tudo que é falado, né? As pessoas de vários lugares do mundo estão reunidos que não conheciam a língua dos outros, não sabiam se comunicar. De repente, tem um orando lá e o outro está entendendo. O outro ora, o outro entende. O outro canta um louvor, o outro entende. Fala das maravilhas de Deus, o outro entende. Olha que coisa. Ao contrário da Torre de Babel, agora Deus faz que todo mundo se entenda na língua dos anjos ou na língua do Espírito Santo. E aí um poder é criado. E essa igreja se espalha, né, mesmo? É verdade. Enquanto no início lá houve uma confusão, agora aqui uma harmonia, né? Uma organização, um alinhamento que é decorrido do Pentecoste. Mas, assim, outras coisas principais também, é claro, o Pentecoste é fundamental. Outra coisa que a gente falou agora há pouco na pergunta anterior é o crescimento da igreja, tanto a edificação dos líderes e da expansão desses líderes e dela saindo para outras nações, para outros países, né? Acho que isso é fundamental. Mas eu queria destacar uma coisa aqui, Bispo, que por que eu vou destacar isso? Porque é uma coisa que eu diria que a maioria das pessoas que já encontraram com o Evangelho e que ainda irão encontrar, elas se identificarão com isso. O que Deus fez na vida do apóstolo Pedro. Pedro era um cara rude, Pedro era um cara grosso, era um cara ignorante, pelo que a gente percebe o temperamento dele, aquele cara bravo, né, austero, que falava com brutalidade, e ele tem um encontro com Jesus, passa, sofre, nega Jesus, aí a palavra que Jesus tinha dado a ele, confronta ele. Pedro passou por um processo tão extraordinário que ele foi transformando a vida dele, o caráter dele, a personalidade dele, a mente dele, a alma, as emoções e até a maneira, né, que lá na frente a Bíblia fala que ele fala com uma graça, ele prega e 4.000 pessoas se convertem, ele passa a sombra dele quando era projetada num coxo, num paralítico, as pessoas eram curadas. Então, assim, é esse poder desse evangelho, né, do Espírito Santo, desse Pentecostes, dessa descida na vida de Pedro. Assim, é porque eu falei agora há pouco também, o livro de Atos, ele é o evangelho na prática. Você tem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Atos é como se ele fosse uma prática, embora nos evangelhos você vê, mas é muito forte com a pessoa de Jesus. Agora você vê com a pessoa dos discípulos, eles praticando o evangelho de fato e de verdade, e eles sendo impactados, transformados, e a partir da transformação pessoal, eles começam a impactar não só vidas, famílias, mas cidades e nações, né? Então, eu acho isso muito impactante. Para mim é uma coisa que é muito forte no livro de Atos. A gente vê que, de fato, a perseguição que veio sobre a igreja somente fez com que a igreja crescesse mais, né? Então não é que a gente ora por perseguição, não, mas tinha a perseguição, a igreja crescia. Muitas vezes havia o quê? Perseguição, morte, né? E a igreja continuava crescendo. Quer dizer, em todo momento a gente enxergava que as coisas aconteciam, mas parece que tudo era fermento naquele momento, né? Tudo que acontecia trazia o crescimento. Ou seja, eu penso que justamente os planos de Deus não podem ser frustrados, né, mesmo? Então, aquilo que Deus estabeleceu, uma vez que a gente esteja, de fato, como igreja, ouvindo a voz de Deus e do Espírito Santo, as coisas vão fluir, vão acontecer, não é isso? É verdade. Você falando, eu lembrei de Êxodos, né? Quando eles perseguiam os judeus, e quanto mais eles perseguiam, mais eles se multiplicavam, né? Eles tentavam matar as crianças, tentavam que as parteiras não fizessem os partos, mas não tinha jeito. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Estava falando desde o início sobre o nome do livro, e é Atos, ou Atos dos Apóstolos. Mas será que não seria melhor a gente o livro dos Atos do Espírito Santo? Com certeza, sem dúvida, né? Até porque todo o livro de Atos, ele mostra isso, ele mostra a ação do Espírito Santo, né, naquela igreja, na igreja primitiva, e que alcançou ali, e não só ali, ultrapassou e foi alcançando nações e nações, e é como o próprio livro do Atos fala, né, assim, chegando aos confins da terra. Lá, Atos 8 fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins.
Isso se cumpriu, isso está se cumprindo, isso está acontecendo, né? Então eu concordo plenamente. Atos do Espírito Santo, talvez até poder atos do Espírito Santo através da igreja. Bispão, gostaria de abrir agora aqui a tela, deixar com o senhor agora, tá bom? E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo, talvez estão assistindo em 2020, talvez estão assistindo em 2025, talvez estão em 2028, 2040, não sei, né? Como a gente disse, a gente não sabe até quando esse vídeo fica no YouTube, mas o fato é que pessoas vão assistir e não somente nesse tempo, mas em outro. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas e depois fizesse uma oração. E assim que o senhor encerrar a oração, eu volto à tela e a gente encerra a nossa entrevista, tá bom? Tá ok, tá ok. Então tá ok. Então, eu quero aqui usar um versículo, embora ele não seja do livro de Atos, mas esse versículo ele foi escrito por uma pessoa que se converteu em Atos, que é o apóstolo Paulo. E ele fala lá em Romanos 1:16, ele fala assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, não é? Primeiro do judeu, mas também do grego. E ele fala no 17, visto que a justiça de Deus ela se revela no evangelho. Olha só, a justiça de Deus ela se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu amo muito essa palavra, e principalmente por quem a escreveu, porque quem escreveu essa palavra passou por isso, né? Ele teve uma experiência, era uma pessoa que tinha uma mente cauterizada, ele não acreditava em evangelho, ele tinha uma religiosidade plantada na sua mente, e um dia Deus o encontra com ele. O Espírito de Deus, o próprio Jesus, aparece para ele em uma luz, ele cai do seu cavalo, fica cego, ouve uma voz, né, perguntando Saulo, porque o nome de Paulo era Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Né? E ele estava perseguindo os discípulos, e ele estava indo para prendê-los ou até mesmo para matá-los. E aquela voz fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala, quem és tu, Senhor? E a voz fala, eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Preste atenção, o evangelho é o próprio Jesus Cristo. Jesus é o verbo vivo, né, que desceu do céu e que se fez carne e habitou entre nós. Esse evangelho, quando eu persigo esse evangelho, quando eu viro as costas para esse evangelho, eu estou virando as costas para o próprio Deus. E Paulo, ele tinha virado as costas para o evangelho, para o próprio Cristo, mas Deus teve misericórdia dele e traz essa palavra, e essa palavra ele ouve, ele a recebe, ele fica 3 dias ali meditando nessa palavra e deixa essa palavra entrar na vida dele, e essa palavra transforma a mente daquele homem, uma mente religiosa, uma mente bloqueada, uma mente fechada, e ele é transformado pelo poder desse evangelho, e ele se torna no grande apóstolo Paulo, o homem que mais contribuiu com cartas, com os escritos, né, e que tem hoje sido uma grande bênção, uma grande relevância para a igreja de hoje, do ano 2020, para daqui a 10, para daqui a 40, enfim, até para quando Jesus voltar. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que esse evangelho não muda. É como o próprio Palavra de Deus diz, o mesmo Deus de ontem, e eu poderia colocar o mesmo evangelho de ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele é imutável, e ele pode entrar dentro da sua vida e ele pode transformar a sua vida. Ele pode fazer aquilo que você talvez tenha tentado fazer durante dias, semanas, meses, quem sabe até anos. Ele pode fazer na sua vida, na sua história, na sua casa, sobre toda a sua família. E eu quero encerrar aqui, então, orando por você que está nos assistindo, por você que está aqui porque tem um desejo pela palavra e pelo evangelho, que esse evangelho possa alcançar a sua vida. O mesmo Espírito Santo que desceu lá em Atos dos Apóstolos, a mesma manifestação sobrenatural que visitou a vida daqueles homens e que revolucionaram, e que por isso nós estamos aqui, depois de tantos e tantos anos, falando do mesmo evangelho. Ele é o mesmo hoje, ele não mudou, ele não muda, e ele pode tocar e alcançar você. Vamos orar então? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa live, obrigado por esse trabalho
tão bonito e expressivo que o Bispo Nildo tem realizado. Obrigado por cada vida, por cada pessoa que nos assiste, Deus, através da internet. Eu oro por esta vida, eu oro crendo nesta palavra, Senhor, que o Evangelho, ele é o poder de Deus. É a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Que esta palavra penetre o coração desta pessoa, a mente, que todo sofisma, que todo engano seja removido, arrancado, e que o Evangelho possa trazer luz e salvação, libertação e transformação, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração, a mente desta vida, desta família. É o que eu te peço, é o que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida. Amém. Glória a Deus. Bispo, maravilhoso. Quero também versículo aqui para as pessoas, Atos 16:31, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém? Nós cremos nessa palavra, não é verdade? É verdade. Bispo, obrigado pela tua participação. Deus te abençoe muito. Espero ter com a gente também a Bispa Ana Cláudia aqui. Vai ser uma grande bênção. E eu tenho certeza que esse projeto vai alcançar muitas vidas e abençoar muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe essa nossa terra aí de Natal. E amém. Vai ser uma grande bênção esse projeto, que vocês possam estar participando com a gente também, tá bom? Tá ok. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você aqui e participar desse projeto seu bonito e maravilhoso. Que Deus lhe abençoe, você, sua família e toda a igreja aí. Amém. Um abraço.